Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Curiosidades com VDZ. Preparem-se para uma viagem assustadoramente informativa sobre o futuro climático do nosso planeta, pois um gigante adormecido no Oceano Pacífico está dando sinais claros de que vai despertar com uma fúria sem precedentes no segundo semestre de 2026. Os mais avançados supercomputadores do mundo, dedicados a modelar o sistema terrestre, estão pintando um quadro alarmante que nos remete aos piores pesadelos climáticos das últimas décadas. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, e o Centro de Previsão Climática, em suas últimas atualizações de modelos, indicam uma probabilidade crescente de ultrapassarmos o limiar crítico de 2 graus Celsius de anomalia de temperatura na região Ninho 3.4, justamente a faixa equatorial que dita o pulso do clima global. Não se trata de um El Niño comum, aquele que já bagunça as estações e as colheitas. O que se desenha no horizonte de 2026 é um evento de magnitude extraordinária, potencialmente um Super El Niño, categoria que reserva os impactos mais devastadores e duradouros para a humanidade. Para compreendermos a dimensão exata do perigo que um Super El Niño em 2026 representa, é crucial desvendar a mecânica por trás desse motor climático que opera nas águas azuis do maior oceano do mundo, uma área que cobre quase um terço da superfície terrestre e onde a temperatura da lâmina d'água dita a vida de bilhões de pessoas. O termo El Niño, que em espanhol significa o menino, em referência ao menino Jesus, foi cunhado por pescadores peruanos e equatorianos que, por séculos, notaram o aparecimento de uma corrente de água anormalmente quente perto da costa da América do Sul, geralmente na época do Natal. Cientificamente, o fenômeno é a fase quente do El Niño Oscilação Sul, um fenômeno acoplado entre a pressão atmosférica e a temperatura do mar, medido pelo índice de oscilação Sul e pelas anomalias de temperatura na superfície do mar nas regiões Ninho, sendo a Ninho 3.4 a mais monitorada, localizada entre 120 graus de longitude oeste e 170 graus de longitude oeste. Um El Niño é considerado de intensidade fraca quando a anomalia fica entre 0,5 e 0,9 graus Celsius, moderada entre 1 e 1,4, e forte a partir de 1,5 graus. Mas é somente quando essa anomalia atinge ou supera a marca de 2 graus. O impacto mais imediato e devastador de um Super El Niño se manifesta através de eventos climáticos extremos que reescrevem os recordes históricos e desafiam a resiliência das infraestruturas e da sociedade. E para o segundo semestre de 2026, as projeções são de um cenário verdadeiramente apocalíptico em várias regiões do globo. Começando pela Austrália, o Bureau de Meteorologia já correlaciona anos de Super El Niño com temporadas de incêndios florestais de proporções bíblicas, como o chamado Verão Negro de 2019 a 2020, que pode ser ofuscado pelo que está por vir, com a umidade do solo já em níveis críticos e a previsão de temperaturas médias máximas no interior do país, em estados como Queensland e Nova Gales do Sul, ultrapassando os 45 graus Celsius por semanas consecutivas. Na Ásia, o deslocamento da monção pode acarretar em um déficit de chuvas da ordem de 30 a 40% na Índia e no Sudeste Asiático, afetando diretamente a semeadura e a produtividade das lavouras de arroz, trigo e cana-de-açúcar que alimentam mais de 2 bilhões de pessoas, elevando a inflação de alimentos a patamares críticos e podendo desencadear crises sociais e políticas em nações densamente povoadas como Bangladesh, Vietnã e Tailândia. Voltando nosso olhar especificamente para o Brasil, o fantasma do Super El Niño de 2026 desenha um mapa de contrastes brutais que devem agravar as desigualdades regionais e testar a capacidade de planejamento e adaptação de um país continental. No sul do Brasil, estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande parte do Paraná devem se tornar o epicentro de tempestades severas. Com modelos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e centros internacionais apontando para acumulados de chuva que podem superar a média histórica em mais de 50% durante a primavera e o verão de 2026. Isso significa que cidades densamente urbanizadas como Porto Alegre e Curitiba, que já sofrem com enchentes recorrentes, podem enfrentar eventos de proporções catastróficas, com elevação rápida do nível dos rios, alagamentos que paralisam o transporte e danos estruturais em residências em áreas de risco, uma situação que exigirá uma revisão completa dos planos diretores de drenagem urbana e a ampliação de orçamentos para a defesa civil municipal e estadual. Em um contraste radical, o norte e o nordeste do Brasil enfrentarão um período prolongado de estiagem,
com a redução drástica das chuvas sobre a Amazônia e o semiárido, potencializando queimadas florestais de grandes proporções que liberarão quantidades colossais. Ao projetarmos o impacto do Super El Niño de 2026, devemos, inevitavelmente, inseri-lo no contexto mais amplo e aterrador do aquecimento global antropogênico, uma vez que o sistema climático atual não é o mesmo dos eventos de 1982 ou 1998. A linha de base sobre a qual o El Niño atua está, hoje, aproximadamente 1,2 graus Celsius mais quente do que nos níveis pré-industriais devido à emissão desenfreada de gases de efeito estufa como dióxido de carbono e metano, o que significa que um Super El Niño com anomalia de 2 graus Celsius em 2026 não será equivalente, mas sim um evento híbrido e turbinado, onde o calor adicional do oceano encontrará uma atmosfera já superaquecida e com maior capacidade de reter vapor d'água, tornando as tempestades mais explosivas e as secas mais abrasadoras. Cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, advertem que a frequência e a intensidade dos eventos de El Niño extremo podem dobrar até o final do século se o aquecimento global não for contido, e o que presenciaremos em 2026 pode ser uma prévia aterrorizante do que se tornará a nova normalidade climática. Economicamente, as repercussões serão sentidas de forma assimétrica, mas brutalmente interconectada. Uma seca na Argentina e no sul do Brasil reduzirá a oferta global de soja, elevando o preço da proteína animal na China. Uma monção fracassada na Índia desencadeará restrições à exportação de arroz, afetando a segurança alimentar de países do Oriente Médio e da África. Enquanto danos à infraestrutura de portos e rodovias no Peru ou no Equador interromperão cadeias logísticas globais de minerais e commodities. O custo total de um evento dessa magnitude, somando perdas agrícolas, danos à infraestrutura, perda de produção